Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro colocou à disposição da Justiça os sigilos fiscal e bancário e voltou a negar que ele se apropriou de presentes diplomáticos. Ontem, a Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão em endereços de 3 aliados do ex-presidente. Em nota divulgada, a defesa de Jair Bolsonaro colocou à disposição da Justiça sua movimentação bancária. O anúncio foi feito após a divulgação pela imprensa de que a Polícia Federal iria pedir a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-presidente. Os advogados voltaram a negar que Bolsonaro tenha se apropriado de bens públicos e afirmaram que colocaram os presentes recebidos à disposição do Tribunal de Contas da União, o TCU. Segundo a investigação, a suspeita é que aliados do ex-presidente, como o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o pai dele, general do Exército, Mauro Lorena Cid, e o advogado Frederic Wassef teriam vendido e recomprado objetos que eram presentes diplomáticos e que deveriam ter sido entregues ao Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República. Além disso, os objetos que seriam vendidos teriam sido levados para o exterior em mala transportada pelo avião presidencial. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. De lá para cá, o advogado de Mauro Cid fez a proposta, na verdade ele fazia uma proposta de confissão de Mauro Cid de que foi aos Estados Unidos vender as joias a mando de Bolsonaro. Em seguida, o advogado começou a mudar a versão sem parar. E isso despertou a curiosidade, vamos dizer assim, ou as suspeitas da Polícia Federal, das autoridades, do ministro Alexandre de Moraes, da imprensa, de todos. Porque realmente o advogado dele é bastante tosco nesse sentido. Ele, apesar de dizer que o Mauro Cid não fez nada, que se ele fez alguma coisa foi por receber ordens, insinuando que Bolsonaro seria o culpado, ele não é crível nas suas versões, porque ele primeiro diz que são as joias, depois ele diz que é só o Rolex, e essa mudança de versão começou a se operar a partir do momento em que esse advogado sugeriu que Mauro Cid iria delatar Bolsonaro. Não seria uma delação premiada com um acordo com o MPF, mas seria uma delação espontânea, mas ainda assim uma delação. O fato é que as autoridades estão investigando porque existe a suspeita crescente de que Bolsonaro esteja ameaçando o Mauro Cid. E isso pode ter acontecido de uma forma que ficou mais ou menos clara após o advogado de Mauro Cid ir à TV Globo e contar uma versão diferente, e isso tudo tem gerado a impressão de que o advogado de Bolsonaro, pode ter ameaçado o advogado de Mauro Cid, porque foi depois desse encontro que foi revelado ontem no programa Estúdio I da TV Globo, da Globo News, na verdade. Nesse programa o advogado ele deixou mais ou menos claro, na verdade ele deixou bem claro que houve um contato entre ele e o advogado de Cid de madrugada, no dia seguinte a que ele disse que iria, na verdade na madrugada de ontem, né? O dia seguinte é o dia em que ele comunicou que o Mauro Cid iria delatar. E agora a Polícia Federal tem suspeitas de que esse advogado de Bolsonaro levou uma ameaça ao advogado de Mauro Cid. Vamos ver o que é que está acontecendo. Como você vê,
o Mauro Cid decidiu confessar o esquema das joias e dizer que foi Bolsonaro que mandou ele vender o material nos Estados Unidos. O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro está preso há 3 meses e agora decidiu falar. Foi a manchete que tomou o país anteontem, na quinta-feira. Ontem, o advogado de Cid começou a dar versões distintas das entrevistas à Veja e à Globo News. César Bittencourt deu declarações distintas sobre a suposta intenção de Cid de revelar que agiu a mando de Bolsonaro. Ele também disse que o ex-ajudante não vai fazer confissões, mas prestar esclarecimentos. Houve uma drástica mudança na versão do advogado. E aí, nessa oitiva, nessa entrevista do advogado de Cid à Globo News, ele confirmou que recebeu um telefonema de Mauro, do advogado. O advogado de Mauro Cid confirmou que recebeu um telefonema do advogado de Bolsonaro, e o advogado de Bolsonaro acabou confessando, não é, diante do fato de que não tinha mais como negar, porque o advogado para quem ele ligou poderia provar facilmente que houve essa tentativa houve esse contato, não é, que é suspeito e que é ilegal. Eu acabo de consultar uma advogada, amiga minha, e ela me disse que é impossível fazer isso legalmente. Como um é delator e o outro é delatado e todos estão sendo investigados, não poderia o advogado do delator ser contatado pelo advogado do delatado, porque isso sugere algum tipo de pressão, cooptação, não é, ameaça. E, na verdade, isso já começa a ser visto dessa forma. A imprensa tem noticiado que o advogado de Mauro Cid fez ameaça velada a Bolsonaro, avaliam os aliados. O caso envolvendo Mauro Cid e o ex-ajudante de Jorge Bolsonaro ganhou novos contornos, com declarações enigmáticas e mudanças na sua equipe de defesa legal. Aliados do presidente estão atentos às movimentações e interpretaram as palavras do advogado César Roberto Bittencourt como uma possível ameaça velada ao ex-presidente. E, na verdade, também não importa muito, viu, gente, o que é que o Mauro Cid vai fazer e o advogado vai fazer. O Mauro Cid, ele perde a oportunidade de ficar melhor na foto aí, de dizer que não cometeu os crimes sozinhos e não arcar com tudo sozinho. Na verdade, ele poderia dizer que foi coagido, tal, e reduzir as penas dele, tudo isso. Mas a Polícia Federal diz que tanto faz, que o advogado de Mauro Cid quer delatar, que o Mauro Cid quer delatar, delata. Se não quiser, tem prova de sobra. E isso se deve à memória e acessos de Mauro Cid aos sistemas e todas as provas que existem. A memória e acessos de Mauro Cid são fonte de problema para Bolsonaro, apesar de recuo em confissão. O ex-ajudante de ordens deixou rastros em e-mails, conversas por aplicativos e mensagens e movimentações financeiras que podem comprometer o ex-presidente. Veja você que, como sempre foi dito aqui, o Bolsonaro iria começar a ser confrontado com seus crimes e iria começar a apertar a investigação contra ele até levá-lo para a cadeia. Mais uma vez eu quero explicar, como eu já expliquei muitas vezes. Outro dia uma pessoa que comentou um dos vídeos do programa disse assim: você já vem falando isso há muito tempo. Sim, eu venho falando isso há muito tempo e agora as coisas começaram a acontecer, não é? Agora as coisas começaram a acontecer porque tem um rito, um processo legal. E o Alexandre de Moraes, ele tem sido extremamente competente ao fazer tudo de acordo com as regras. Ele teme o efeito Sérgio Moro. O que é o efeito Sérgio Moro? O efeito Sérgio Moro seria ele mandar prender, por exemplo, o Bolsonaro sem
razões concretas, aí em seguida o Bolsonaro seria solto e sairia com um discurso de vítima, sairia dizendo que foi inocentado porque foi preso e depois foi solto, e fora o risco de o processo ser todo anulado, como aconteceu com os processos do Lula e de tantos outros, por exemplo, que foram anulados por abusos do condutor do processo, não é, do presidente do processo, que é o juiz que pilota esse processo. No caso, o relator de todos esses casos envolvendo Bolsonaro é o Alexandre de Moraes, e ele já deixou muito claro que tudo vai ser feito na hora certa. O passaporte do Bolsonaro tende a ser confiscado nas próximas horas ou nos próximos poucos dias aí, porque a Polícia Federal, como mostra a reportagem apresentada no vídeo do Primeiras Notícias deste sábado, dia 19, mostra que a Polícia Federal está convencida de que o Bolsonaro vai tentar fugir. Mas agora é tarde demais. Está todo mundo de olho nele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.